Graça e paz, igreja. Glória a Deus, culto tremendo, louvor abençoado. A presença de Deus está neste lugar. Quantos podem sentir? Dê um glória a Deus. Oh, glória. Só para reforçar um aviso que o pastor me lembrou ali também. Sexta-feira próxima, oração dos homens, tá, pessoal? Às 8 horas, essa sexta-feira vai acontecer no Vale. Sexta-feira passada foi na igreja e sexta-feira agora no Vale. Tá? Os homens podem direcionar direto para lá, ou então às 15 para as 8 vai sair uma turma daqui do pátio da igreja. Para quem não sabe onde quiser ir junto, pode encontrar aqui, vão em caravana, tá bom? Se for o caso de ir direto também, pode encontrar lá. Não é isso, pastor Claudio? Amém? Tem sido bênção, tenho certeza que através da oração Deus vai abrir portas tremendas e vai operar muitos milagres. Amém, queridos? Vamos fazer a nossa leitura. Abra em 2 Reis, capítulo 6, e deixa aberto 2 Reis, capítulo 6, nós vamos ler a partir do verso 15. Quem assistiu o culto de quarta-feira, irmão Jorge pregou com muita liberdade, com ousadia, foi uma palavra abençoada, e ele pregou em 2 Reis também, capítulo 6, ele leu do 1 ao 7, né? E a passagem que eu quero compartilhar com vocês começa aqui a partir do verso 15, dentro desse contexto. O pastor Rogério no final até falou um pouco a respeito dessa passagem, deu um deverzinho de casa para o pessoal meditar em casa, e até perguntei a Deus: Senhor, será que eu devo permanecer com esse sermão? Deu vontade de trocar, né? Porque o pastor já tinha comentado, e Deus falou: não, é neste texto que eu quero falar com o meu povo. Então eu tenho certeza que Deus tem uma palavra no seu coração. Abra o seu coração, crie uma expectativa no Senhor. Crie uma expectativa no Senhor. Abra o coração, peça a Ele para falar com você. Faça uma oração no seu íntimo e agora fala: Senhor, fala comigo. Porque às vezes, querido, eu vou falar aqui uns 20, 30 minutos, mas às vezes uma palavra que for liberada aqui, ela pode entrar no seu coração e gerar mudança, gerar transformação. De repente é uma palavra que você precisa. Então esteja com os ouvidos atentos. Amém? Antes de entrar na leitura aqui, eu quero trazer o contexto desse cenário. Muitos aqui já conhecem, um texto muito conhecido. E aqui, neste cenário, é quando o rei da Síria começa a fazer investidas contra o povo de Israel. Começa a querer atacar o povo de Israel. E em várias investidas que ele manda o exército atacar, o Senhor fala a Eliseu, profeta, para avisar ao rei de Israel que haverá uma emboscada em tal lugar. E quando o exército inimigo chegava lá para atacar, não encontrava nada, porque o Senhor já tinha revelado que o exército inimigo ia atacar ali. Aí o general deles voltava e falava assim: não, calma aí, vamos armar outra estratégia de guerra, vamos atacar em outro lugar. E fazia todos os planos para atacar, e quando chegava em tal lugar para atacar, ele não encontrava o povo. Por quê? Porque Deus já havia revelado a Eliseu os planos do inimigo. Olha que coisa tremenda, gente. Deus revela, Deus livra das ciladas do inimigo. Eliseu era um homem de Deus, um profeta, um homem de oração. E Deus revelava a ele as estratégias de Satanás, querido. Esse é um dos primeiros aprendizados que nós já temos aqui logo no início da palavra. Quando nós temos uma vida de oração, Deus revela a nós as ciladas investidas de Satanás contra a nossa vida. Amém? Devemos ter uma vida pautada, regada em oração, e Deus vai revelando-nos todos os planos de Satanás contra nós. Muitas vezes as pessoas caem em ciladas, querido, por falta de oração, por falta de discernimento, porque não orou, porque não teve uma vida com Deus. Quando você tem uma vida com Deus, a gente fala que tem um feeling, né? Você parece que fareja, falou: opa, isso aí é cilada. Opa, por aqui não. E Deus vai te livrando. O inimigo arma emboscada e não acha nada. O inimigo arma emboscada e não acha nada. Porque Deus te livra todos os dias, querido. Porque Deus tem o livramento para a nossa vida, para a sua vida, para a minha vida. Amém? Então, nesse contexto, o rei da Síria fazia investida contra o povo de Israel, querendo capturar, querendo amedrontar. E Deus ia levando através das revelações a Eliseu. E aí, nesse contexto, ele chamou os generais dele, os soldados dele, e falou assim: vem cá, qual de vocês aqui que está entregando meus planos? Não é possível. Eu falo que vou atacar lá no norte, chego lá, não está lá. Eu falo que vou atacar no sul, chega lá, não está lá. Quem é o espião no meio de vocês? Aí ele falou: olha, aqui na gente não tem traidor não tem espião não, vou te falar o que está acontecendo. Lá em Israel tem um profeta, um tal de Eliseu, e Deus fala com ele os seus planos que você traça no seu quarto. O inimigo, o general lá da Síria estava no quarto traçando os planos, Deus mostrando Eliseu lá, querido.
Olha que coisa tremenda. E ele falou assim, ó, é Eliseu que está dedurando, né, que está falando dos seus planos. E ele falou assim, então ele liberou uma ordem. Ele falou assim, quer saber, pega esse exército todo aí agora, cavalo, homem de guerra, e vai lá, pega esse Eliseu, então traz aqui para mim. Vai capturar Eliseu. Agora o comando era pegar Eliseu. Esquece o povo de Israel, vai pegar Eliseu, o profeta. E aqui eu quero começar a ler com você a partir do verso 15. Vou ler na NVI, versão NVI. Diz assim: o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? Repete comigo: o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo. O que é que o profeta respondeu? Não tenha medo, não temas. Eliseu, o homem de Deus, falou para o moço dele: ei, não tenha medo, não temas. E continua, olha o que ele fala: aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que toda essa tropa de cavalo que você está vendo, meu moço, meu servo. E ele continua, e Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. É para dar glória a Deus, meu irmão. Se você não pegou, é para dar glória a Deus, meu irmão. Deus enviando cavalo, carro de fogo para proteger Eliseu, para proteger, para livrar. Eita glória! Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: fere estes homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Eliseu lhe disse: este não é o caminho, nem a cidade para que procuram. Siga-me, e eu livrarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. Assim que entraram na cidade, Eliseu disse: Senhor, abre os olhos destes homens, para que possam ver. Então o Senhor abriu os olhos, e eles viram que estava dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: devo matá-los, meu pai? Devo matá-los? Ele respondeu: não. O rei costuma matar prisioneiros que capturam com espada e arco. Ordena que lhe sirva comida e bebida, e deixe que volte ao seu senhor. Então o rei preparou-lhe um grande banquete, e terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu senhor. Assim as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Então, o contexto histórico é esse: o rei da Síria perseguindo Israel, perseguindo o rei de Israel, tentando atacar. Deus revelando a Eliseu os planos. E quando manda pegar Eliseu, quando eles vão com todo o exército pegar Eliseu, está Eliseu e o moço dele. A Bíblia não relata, pode ser que seja Geazi ou não sabe se o nome desse moço que estava nesse dia, mas estava ele e o moço. E quando o moço acorda pela manhã e sai a casa, ele volta, ele olha ao redor, ele vê todo o exército da Síria plantado, cavalos, guerreiros armados, e ele, e Eliseu ali, cercados. E na mesma hora ele se amedronta. E ele fala: ai, meu Senhor, meu Deus, o que nós vamos fazer, Eliseu? Olha isso, olha esse cenário. Quantas e quantas vezes nós nos pegamos numa situação assim, que a gente olha assim: meu Deus, o que eu vou fazer? O que faremos diante desse cenário? Quantas vezes não sabemos lidar diante das situações que nos acontecem no dia a dia? Talvez lá na sua empresa, no seu trabalho. Talvez foram armados cilados, foram armadas situações que te deixaram numa situação difícil e você não sabia o que fazer. Talvez no seu relacionamento, no seu casamento, a coisa foi caminhando de uma forma que você falou assim: meu Deus, o que eu vou fazer agora? Queridos, mas é nessa hora, pega o que eu vou falar agora, porque é para dar glória a Deus. Olha só o que eu vou falar, que Deus vai falar no seu coração agora. Não é porque você não vê a saída que chegou ao fim.
Não é porque você não vê a saída que chegou ao fim, querido. Você só não está vendo, mas Deus tem um escape para você, para mim, para a nossa vida. Deus tem um escape, ainda que você não esteja vendo. Muitas vezes nós estamos cegos espiritualmente falando, nós só estamos vendo o que os olhos humanos permitem que vejamos, e é um cenário que muitas vezes nos assusta. Eu não quero nem mais falar dessa pandemia, porque para mim isso já passou, mas quantas pessoas olharam essa pandemia e se assustaram, falaram, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Olha como são muitos, olha como está acontecendo no mundo inteiro. Nós se sentimos até pequenininhos diante de um cenário desse, né? Fala, meu Deus, são tantos habitantes na terra que estão passando por tribulações, eu sou tão pequenininho. Mas ei, mais são os que estão conosco. Mais são os que estão conosco, não temas. Não é porque você não vê que não chegou ao fim, que se chegou ao fim. Deus traz um escape para a nossa vida. Não temas. Sabe o que nós temos que fazer? Subir de nível. Subir de nível. Nós estamos lutando, muitas vezes olhando no nível errado. Suba de nível. Discerna as suas lutas. Nós temos que pedir a Deus discernimento das nossas lutas. Fala assim, Deus, me dê discernimento das minhas lutas. Nós precisamos discernir as nossas lutas. Porque, queridos, existem lutas que são a níveis terrenos mesmo, que são a níveis humanos. Existe sim. Nem tudo é espiritual. Tem coisas que dependem somente de mim, de você, da nossa ação, do nosso esforço. Muitas vezes a pessoa está lá no emprego dela e precisa dominar um programa de computador. Aí ela não consegue dominar o programa de computador e fala, esse notebook aqui é um demônio. Esse programa aqui é um demônio. Não é, querido. Muitas vezes basta você estudar, basta você se aperfeiçoar, fazer um curso. Depende do seu esforço para você dominar a máquina. Muitas vezes, para você está passando perrengue no seu emprego, muitas vezes, aí você fala assim, estão me perseguindo. Mas muitas vezes você não tem sido pontual, não tem sido disciplinado, não tem feito o seu melhor. Lute primeiro. Tem coisas que são materiais. Tem coisas que dependem de mim, de você, do seu esforço. Muitas vezes fala, o demônio está no meu casamento. Mas você, o que você tem feito da sua ação para tornar um casamento melhor? Nós temos uma campanha de 40 dias, onde os casais estão recebendo mensagens diariamente. E quantas mensagens abençoadas que o pastor tem liberado, quantas atividades para que nós possamos exercer, para tornar o nosso casamento melhor. Queridos, tem coisas que dependem da gente, são lutas terrenas, depende de mim e de você, do nosso esforço, disciplina, pontualidade, perseverança, depende da gente. Mas sim, tem lutas que são espirituais, essas são em outros níveis, aí nós temos que subir de nível, aí nós temos que evoluir, temos que ir para o nível espiritual. E essas lutas, a Bíblia diz que a nossa luta, em Efésios 6:2, fala o quê? A nossa luta não é contra carne e sangue, sim principados e potestades, dominadores de todas as hostes espirituais. Nossa luta não é contra carne e sangue, sim principados e potestades. Aí entramos no nível de batalha espiritual, entramos no nível espiritual. Nós subimos de nível, agora vamos guerrear em outro nível. Estão comigo, pessoal? Isso é muito forte, nós precisamos entender isso. Que existe lutas que são realmente lutas espirituais. E lutas espirituais, existem armas específicas para lutar lutas espirituais. Oração, jejum, palavra de Deus, campanha, voto, intercessão, vigília. São tantas armas que Deus vai nos dando, ferramentas que Deus vai nos dando para que lutarmos e combater espiritualmente falando. Amém? Uma outra oportunidade, vamos falar sobre cada arma dessa que Deus dá, principalmente oração, jejum, adoração é uma arma. Mas hoje eu quero falar um pouquinho aqui a respeito da oração. Olha só que interessante. Vocês vão lembrar, olhando para o livro de Êxodo, se você pegar lá no capítulo 17, você vai ver a guerra que aconteceu dos amonitas contra o povo de Israel. E ali Moisés, que estava liderando aquele povo, ele falou o seguinte para Josué: Josué, você vai lá para a batalha, vai lá guerrear, só que eu vou subir aquele monte ali, tá vendo?
Arão, vem comigo, vou subir o monte. Foi lá para o monte, não foi para frente da guerra não. Ele não pegou em arma não, ele foi lá para o monte. Ele subiu o monte, e lá no monte, ele erguia as mãos, os braços. E adorava o Senhor, lá em cima do monte. E enquanto ele estava com as mãos levantadas, o exército vencia. Eita glória! Mas às vezes o cansaço batia, eu não sei quem já teve a experiência de levantar as mãos. A gente aguenta um tempo, daqui a pouco dá uma dor nos braços, e a gente vai baixando, daqui a pouco os braços abaixam. E quando os braços abaixavam, a guerra virava, eles começavam a perder a guerra. Aí eles iam, levantavam os braços, começava a vencer a guerra. Ei, é espiritual, querido. É 100% espiritual nesse caso. E aí, eles perceberam o que estava acontecendo, botaram um assento para Moisés sentar, estava cansado já, sentou. Arão segurou de um lado, segurou de outro, e eles mantiveram o braço de Moisés aberto em adoração. E ali eles venceram, tiveram vitória. Deus deu a vitória àquele povo, através da adoração, através da oração, através da intercessão. Nós temos que entender quais são os níveis de batalha que nós temos e aprender a lutá-las. Talvez se Moisés tivesse ido lá para frente de guerra, tivesse pegado uma arma, um escudo, tivesse lutado, provavelmente poderia ter perdido. Mas não, ele entendeu, ele discerniu as lutas, ele entendeu as batalhas, falou, não, eu vou subir, essa batalha é espiritual, eu vou lá para cima daquele monte e vou orar. Discerna as batalhas. Quero trazer mais um exemplo para você. Se você pegar o texto de Mateus 26, eu não vou ler porque são vários versículos, mas leia em casa, Mateus 26, a partir do verso 36, olha que tremendo isso, olha que Deus falou no meu coração, a respeito disso. Esse texto relata um pouco antes de Jesus ir para a cruz, ele foi para o Getsemane, ele foi para o jardim, ele foi orar, ele foi para o Getsemane, e ele chamou alguns discípulos, entre eles estava Pedro. Ele falou, vem comigo, vamos lá para aquele monte, vamos orar, o negócio está apertando, vamos lá, está chegando os últimos minutos. E ele levou os discípulos lá para o monte, e ele falou bem assim com os discípulos, fica aqui que eu vou ali agora, vou ter o meu particular com o papai. E ele foi ter o particular, os discípulos ficaram. Jesus orou, fez toda aquela oração final, de entrega a Deus, e quando ele voltou, ele pegou os discípulos dormindo, Pedro estava dormindo, e ele adverte Pedro, meu Deus, você está dormindo. Entenda o cenário que nós estamos vivendo, Pedro. Vigia e ora, levanta. Vigia e ora, Pedro. Fica aqui mais um pouquinho que eu vou ali orar de novo. Jesus foi orar. E quando voltou, Pedro de novo dormindo. Pedro não estava entendendo que a batalha era espiritual. Não estava entendendo as ações espirituais. Ele estava cansado, dominado pelo físico e dormiu. Deixou-se lutar pelo nível raso, pelo nível natural, enquanto Jesus estava em intercessão, estava orando, estava ligado no céu, as coisas estavam acontecendo e Jesus estava ligado no céu. E quando ele voltou, Pedro de novo dormindo. E aí chega Judas com toda a tropa romana para prender Jesus. E aí Judas indica o traidor, indica Jesus. E os soldados vêm para prender Jesus. Aí Pedro, já estava acordado agora, Pedro puxa a espada e vai na orelha. Tá! Eu não sei se ele quis ir na orelha não, acho que ele quis ir no pescoço. Acabou que pegou de raspão e foi na orelha do soldado. E cortou a orelha do soldado. E Jesus falou, ei, Pedro, guarda a espada. Guarda a espada. Eu acho que Jesus quis falar para ele, ei, você não está entendendo. Você está lutando no nível físico, a batalha é espiritual. Na hora que era para você estar orando, você estava dormindo. Agora que era para você ficar quieto, você está cortando a orelha. Para de ir no seu braço, não vai no seu braço. Nós dependemos de Jesus, nós dependemos de Deus, queridos. Precisamos entender isso. Muitas vezes nós queremos lutar no nosso braço. E aí por isso que nós apanhamos tanto. É por isso que apanhamos tanto muitas vezes, porque queremos levar a briga no nosso braço. Foi o que Pedro tentou fazer. Mas Jesus falou, não, é espiritual. Ele falou, Pedro, se eu quisesse agora, eu pedia papai, e ele mandava aqui anjos. Só que o momento espiritual é que eu vá. Eu já discerni tudo. Pedro não tinha discernido ainda, mas Jesus já tinha todo o discernimento do cenário espiritual do que estava acontecendo ali. Agora não é momento de embate, agora é momento de seguir o propósito. Olha que coisa tremenda, querido. Então, quando nós olhamos com os olhos humanos, nós somos amedrontados. Nós precisamos parar de olhar com os olhos humanos, porque isso traz angústia, isso traz aflição, isso traz depressão.
ficamos apavorados. Mas quando nós olhamos com olhos espirituais, o cenário muda. Tudo muda. A ousadia, a intrepidez, a coragem vem. Amém? Leve a luta para o campo onde você tem força. Deixa eu falar uma coisa. Outro dia, eu não sou muito fã de luta livre, não. UFC. Por acaso eu estava assistindo outro dia lá, passando no canal, estava uma luta acontecendo, era uma luta importante, pelo visto. Eu parei 5 minutinhos para ver aquela luta ali. E aí a luta estava bem pegada. Era bem uma luta bem pegada ali, bem equilibrada. E o comentarista falou bem assim: se fulano levar essa luta para o chão, ele vai ganhar, porque ele é do jiu-jitsu. Ele é muito forte no jiu-jitsu. Então se ele levar esse cara para o chão, ele vai mobilizar o cara, vai ganhar. E era o que o cara ficava, era exatamente o que o cara estava tentando fazer. Um querendo lutar em pé no boxe, ali na porrada, e o outro tentando levar ele para o chão para imobilizar ele. O que ele estava fazendo? Ele estava levando a luta para onde ele tem mais força. Ei! E quando você está lutando no físico, deixa eu falar uma coisa, nós estamos vulneráveis. Nós estamos suscetíveis a ser a minoria. Mas quando você leva para o espiritual, você é a maioria. No espiritual, você com Deus é a maioria. Repete comigo: eu e Deus sou a maioria. Você e Deus é a maioria, querido. Não importa o tamanho do exército, não importa o tamanho do gigante, você e Deus é a maioria. Há muitos anos atrás essa frase entrou no meu coração, e até hoje ela lateja no meu coração. Guarde isso, e quando as coisas apertaram você lembrei: eu e Deus sou a maioria. Repete para você: eu e Deus sou a maioria. Eu e Deus sou a maioria. Se Deus é por nós, se Deus é por nós, queridos, a palavra de Deus tem que estar latejando no nosso coração. Muitas vezes nós padecemos em guerra porque não conhecemos a palavra, não trazemos a palavra, não aplicamos a palavra. Diante das adversidades, fala, se Deus é por nós, quem será contra mim? Se Deus é por mim, quem será contra mim? Querido, não existe exército no mundo, não existe armamento no mundo que possa derrubar se Deus for por ti, meu querido. Não existe. Já vimos várias guerras bíblicas, históricas, de minoria vencer. Porque Deus tem misericórdia, querido. Deixa Deus, abre os olhos e deixa Deus agir, querido, em nome de Jesus. Muitas vezes nossos olhos espirituais são abertos, sabe quando? Vou contar um segredinho para vocês. Muitas vezes nós queremos ver com esses olhos aqui. Eu tenho 2, a maioria que tem 2, a maioria enxerga com esses olhos. E muitas vezes nós queremos ver anjos, queremos ver cavalos de fogo, vemos o mundo espiritual com esses olhos. Às vezes Deus pode até permitir, como permitiu nesse caso. Deus permitiu que esse moço visse com os próprios olhos humanos. E Ele pode permitir. E você se assustar quando você começar a ver. Falar: opa, eu estou vendo. Olha que glória, gente. Mas na maioria das vezes, nossos olhos espirituais são abertos, sabe quando? Quando nós fechamos nossos olhos e dobramos nossos joelhos. Fecha os olhos agora. Peça a Deus agora, de olhos fechados, para abrir os seus olhos espirituais. Olhe para o seu cenário e já comece a contemplar os anjos. Comece a contemplar os cavalos de fogo, as carruagens de fogo a seu favor, querido. Deus está aí, Deus está agindo. Deus está agindo. Eita glória. Fala, Deus, em nome de Jesus. Eu quero falar outra coisa com você. Quando esse moço levantou pela manhã, ele levantou pela manhã. Quando ele saiu e viu, o exército inimigo já estava plantado. Mas quando ele falou: o que faremos? E Eliseu interviu, falou: não tenha medo não. Orou por ele, abriu os olhos e ele pôde contemplar o exército do Senhor também. O exército do Senhor já estava lá. Já estava lá. Sabe o que significa? Enquanto você dorme, Deus trabalha a seu favor. Enquanto você está aqui orando, enquanto você está aqui se entregando, adorando a Deus, Deus está lá na sua casa, na sua família, no seu trabalho, trabalhando a seu favor. Ele não dorme, Ele não para, Ele não descansa.
Ele te ama, Ele é misericordioso e fala: filho, eu estou trabalhando a seu favor, mesmo que você não veja. Mesmo que você não veja, estou trabalhando a seu favor. Se você pegar em Jeremias 18:3, é um texto muito conhecido. Você pode anotar a referência e ler todo o capítulo em casa. Mas eu quero trazer aqui uma parte para linkar com isso aqui. Deus fala a Jeremias: Jeremias, desce à casa do oleiro. Desce à casa do oleiro. E aí no verso 3, quem puder, abre aí Jeremias 3, 18:3. Olha o que está escrito. Jeremias desceu à casa do oleiro. E fala assim: desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Ele já estava lá. Quando Jeremias desceu, o oleiro já estava trabalhando. Não foi quando Jeremias chegou, não foi quando Jeremias viu, o oleiro já estava trabalhando. Aqui esse contexto fala da restauração de Israel. Jesus falou: está tudo quebrado, mas eu estou fazendo de novo. Eu estou trabalhando enquanto você não vê. Deus está trabalhando a nosso favor, mesmo quando nós não vemos, querido. Nós precisamos exercitar a nossa fé. É muito importante, diante desse cenário que nós encontramos, que nós tenhamos pessoas de mais visão ao nosso lado. Talvez nós não estamos conseguindo enxergar tudo. A maioria das vezes é isso que acontece. Nossa visão é muito limitada. Nós estamos limitados, temos visões limitadas. E aí nós temos que fazer duas coisas. Primeiro, ter uma vida de intimidade com Deus. Eliseu tinha uma vida íntima com Deus. E Deus revelava tudo a Eliseu. Revelava os planos do inimigo, revelava, operava através de Eliseu. Mas muitas vezes nós temos que orar e também nós temos que ter pessoas ao nosso lado de visão aberta. Este moço que estava apavorado, ele tinha Eliseu ali do lado dele, com visão aberta, com visão espiritual. Tanto é que Eliseu veio tranquilo, no momento nenhum Eliseu falou: ai meu Deus, e agora? Eliseu veio tranquilo e acalmou o outro. Ei, bateu nas costas: calma meu rapaz, calma, você não está entendendo. Olha só, queridos, vou te falar uma coisa: cego é difícil, e sozinho é pior ainda. Não seja cego e sozinho, pelo amor de Deus. Tenha uma pessoa com mais experiência ao seu lado, com mais visão ao seu lado. Respeite essa pessoa, honre essa pessoa, honre o seu líder espiritual, honre o pastor da igreja, honre, porque essas pessoas têm visão aberta. Eles estão enxergando coisas que a gente não enxerga. Muitas vezes nós não entendemos, mas eles já entenderam. Essas pessoas já entenderam porque tem uma visão à frente, porque Deus permite que eles vejam à frente, porque tem vida com Deus. E ali esse moço tinha Eliseu ao lado dele. Deixa eu falar uma coisa: Eliseu é discípulo de Elias, eles caminharam junto ali. Elias tinha visão aberta. Volta na passagem, quando Elias estava lá no monte, e ele pediu o moço dele, o servo dele. Ele falou assim: olha, eu vou orar. Aí veio um tempo de seca, muito grande. Ele falou assim: olha, agora é tempo de chover. Eu vou orar e você fica lá. Na hora que você vê que vai chover, que vai aparecer algum sinal, você me fala. Aí ele orou uma vez, perguntou: viu alguma coisa? Não vi nada. Orou duas vezes e aí foi. Na sétima vez, o servo dele falou assim: olha, eu vejo uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem, pequenininha. E Eliseu se levantou: pronto, avisa lá que vai chover. Mas ei, era uma pequena nuvem. Pequena nuvem era o que o servo tinha visto com olhos espirituais, olhos naturais, porque Elias já tinha visto com olhos espirituais o céu fechado, a chuva caindo. Ei, glória! Elias tinha visão aberta, Eliseu tinha visão aberta. Tenhamos visão aberta. Este moço, ele só viu cavalos do inimigo, mas quando abriu a visão ele viu o exército de Deus plantado a seu favor. Amém? E aí, quando ele abre os olhos do moço, o moço viu todo aquele exército do inimigo e viu o exército de Deus. E o exército do inimigo começou a vir para buscar, para ir confrontar Eliseu. E aí Eliseu faz de novo o quê? Uma segunda oração. Olha a oração, olha o poder da oração. Você vê que um homem de Deus, ele luta suas batalhas em oração. O pastor Rogério
falou uma palavra muito forte um tempo atrás, não sei se você vai lembrar, mas nós temos que lutar nossa batalha como gente grande, e é de joelhos, ó. Luta de gente grande, de joelhos, ó. De joelhos. E aí ele faz uma segunda oração a Deus, fala: Deus, cega este povo, cega esse exército inimigo, para que eles não nos vejam. E Deus responde a oração, e aquele exército inimigo fica cego. Ei, quem tem vantagem em uma luta é quem enxerga. Aquele exército numeroso perdeu toda a vantagem. Eu não sei se você entendeu, mas você vai dar uma glória a Deus. Sabe o que isso significa? Que Deus reverte histórias e cenários. Eita glória! Deus reverte o cenário, meu querido. Meu irmão, Deus reverte o cenário. O cenário era todo a favor do inimigo, agora o cenário é todo a favor de Eliseu. O cenário agora é todo a favor seu, meu irmão. Essa história que parece que você não está vendo saída, Deus pode reverter. Deus pode mudar. Assim, ó, com uma oração. Com uma oração Deus pode mudar. Com uma oração. Ore, abre a boca e ore a Deus com fé. Fala: Senhor, reverte essa história, Senhor. Reverte. Eu estou aqui, estou numa situação difícil. Reverte essa história. E aí ninguém vai entender nada, você vai sair vitorioso dali, querido. Deus reverte histórias. Se nós buscarmos lá em 2 Crônicas, existe um episódio muito parecido que Deus reverte histórias. Eu vou trazer 2 episódios aqui bíblicos, para que você entender como que Deus trabalha, para que nós possamos entender como que Deus trabalha. Em 2 Crônicas 20, você pode ler o capítulo inteiro também, é bem longo, não vou ler por causa do nosso tempo, mas em 2 Crônicas 20, é quando os amonitas e moabitas vão contra Josafá, vão lutar contra Josafá, e eles eram muito maiores do que o povo de Judá, e Josafá falou: meu Deus, se esse povo bater aqui na minha terra, eles vão me tragar, vão me engolir, eu não tenho chance nenhuma contra esse exército deles. Eles falam que os camelos eram mais numerosos do que a areia do deserto, imagina, era um exército muito mais forte, e ele vai para Deus. Primeira coisa que ele faz, ele proclama um jejum. Aí outra arma de guerra. Josafá entendeu: opa, essa batalha aí, a nível humano, não tem chance nenhuma, eu vou levar para onde eu tenho mais força, nível espiritual. Ele já abriu o jejum, juntou todo mundo e abriu o jejum. Ei, vamos jejuar porque nós precisamos da ajuda de Deus aqui, precisamos da intervenção divina. Nós temos que reconhecer quando precisamos de intervenção divina, queridos. E Josafá reconheceu isso, proclamou um jejum. No decorrer do capítulo, ele levanta louvores e adoração, e ele faz uma oração ao Senhor. Fala: Senhor, a terra que o Senhor prometeu para a gente, esse povo está vindo tomar da gente, né? Intervém, vem com a sua ação, muda esse cenário. E aí, o Senhor interviu, queridos, e os moabitas e os amonitas, sem entender nada, eles começaram a lutar contra si, e um matou o outro, e se destruíram, sem que o povo de Judá pegasse numa arma, apenas se posicionaram. A Bíblia fala isso, apenas se posicionaram, mas a luta era de Deus, e quando Deus está na luta, a vitória é certa, meu irmão, amém? Deus estava na batalha. Se nós pegarmos a batalha de Gideão, nós vamos ver esse cenário aí, a batalha de Gideão também. Gideão montou um exército dele lá, e Deus falou assim: ei, tem muita gente aí, pode atirar que não estou acostumado a lutar com esse monte de gente não. Não precisa desse monte de gente para lutar não. E aí fizeram algumas peneiras, né, algumas triagens lá, e sobraram 300, para resumir a história, tá? Sobraram 300, e com 300 eles foram para a batalha. É só te falar uma coisa, os 300 era um número muito menor do que o adversário, do que o inimigo. Sabe o que aconteceu? Quem venceu? O povo de Deus, querido. Gideão. Deus mais uma vez reverteu histórias. Onde parecia aos olhos humanos a derrota, Deus vem e dá a vitória. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Quantos estão entendendo essa mensagem, querido? Aleluia. Eu vou caminhar para encerrar. Eu tenho certeza que aqui Deus vai falar mais algo poderoso. Quando aquele povo ficou cego, Eliseu e o moço ficaram na vantagem, sem bater em nada, sem pegar uma arma. Falou assim: olha, vocês estão vindo no lugar errado, eu vou te levar onde vocês tanto querem ir. Que eles estavam tentando pegar o povo de Israel e não estavam achando. Falou assim: vocês querem ir lá? Então tá bom, vou te levar lá.
Vão comigo. Aí imagina que Eliseu foi direcionando o caminho, né? Era 15 quilômetros de distância. Sei lá, daqui em Vitória, mais ou menos. Não sei. Mas foi caminhando com aquele povo. Me siga. E chegou até Samaria, onde o povo de Israel estava. E lá dentro de Samaria ele fez outra oração. Ele falou: Senhor, abre os olhos dele agora. Abre os olhos do inimigo, para eles entenderem o que eles arrumaram para eles. E abriu os olhos. E ele estava dentro de Samaria. E o povo entregue na mão do rei de Israel. Possivelmente Jorão, o texto não fala o nome, mas possivelmente seja, esse tempo era o tempo de Jorão. E aí, estava entregue ali, dentro de Samaria. Aí o rei de Israel vira para Eliseu e fala: e aí, devo matá-los? Posso decepar? Posso aniquilar? Posso acabar com essa história de perseguição contra a gente? E Eliseu fala o seguinte: não, matar não. Prepara o banquete para eles. Bota a mesa, sirva este povo, dá o melhor, deixa eles comer bastante e mande voltar para o Senhor deles. Sabe o que é isso, querido? Como Eliseu tinha maturidade espiritual. Isso é maturidade espiritual. Porque se for aos olhos humanos, a vontade de matar, meu irmão. Quando o inimigo chega de mão beijada na sua mão, fala assim: agora é minha vez. Não é assim? Se for pela carne, fala assim: agora eu acabo com essa história aqui. Eu vou resolver do meu jeito. Só que Eliseu tinha maturidade espiritual, ele entendia o reino espiritual. E no reino espiritual, meu irmão, é perdendo que se ganha. Ele falou bem assim, ele exerceu, sabe o que aqui? Misericórdia. Misericórdia e perdão. Misericórdia e perdão. E quando exercemos misericórdia e perdão, sabe o que você faz? Você fecha um ciclo de guerra na sua vida. Eita Deus! Tem muitas guerras que nós levamos todos os dias da nossa vida porque não sabemos liberar perdão, irmão. Porque retemos o perdão. E você leva essa guerra dia após dia, peso nas suas costas, guerreando uma luta que não precisa guerrear, porque basta liberar perdão. Talvez se Eliseu tivesse mandado matar este povo, sabe o que o rei da Síria ia fazer? Ia mandar 2, 3 vezes mais de soldados, falar: vocês estão em Samaria, agora eu sei onde vocês estão. Calma aí que vou triplicar o meu exército. E a briga não ia parar. Mas Eliseu entende que não é no nosso braço. Eliseu entende o mundo espiritual. E fala assim: ei, perdoa. Tenha misericórdia deste povo. Assim como Jesus fez. Quando o povo falava de Jesus, blasfemava contra ele, falou o quê? Tenha misericórdia deste povo, papai. Eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem. Se Jesus quisesse, ele teria destruído aquele povo todo que estava blasfemando contra ele. Caiu um raio, caiu alguma coisa lá, matava todo mundo. Mas Jesus teve o quê? Misericórdia. Liberou perdão. Nós temos que ter misericórdia, meu irmão. Ainda que vocês tenham razão, ainda que você ache que esteja na razão de determinada situação, seja misericordioso. Tenha perdão no seu coração, libere perdão. Talvez é para o seu pai, talvez é para a sua esposa, para o seu marido, talvez é para o seu sócio, talvez é para o seu irmão, talvez é para o pastor, talvez é para um diácono. Alguma coisa talvez aconteceu, entrou no seu coração e isso vem gerando guerras, contendas, conflitos, desgastando. Libere o perdão, prepare, olha o que o Salmos 23 fala: prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, adversários. Não é para guerrear, não é prepara uma cova, é prepara uma mesa. Não é prepara uma cova, é prepara uma mesa. Deus é misericordioso, irmão. Nós precisamos entender que Deus é misericordioso, perdoador. E aqui ele liberou perdão. Há uma história muito comum na Bíblia que a gente ouve e lê muito, de Davi e Saul. Saul, ele obstinou em matar Davi. Ele falou: vou matar esse camarada, ele está se achando demais. Ficou com inveja, né, que Davi começou a se destacar e falou assim: vamos matar esse camarada. E começou a perseguir. Aí não achava. E Saul cansava, ele encostava para dormir, cansado. E Davi ia lá pertinho dele, com a espada na mão. Podia muito bem matar Saul. Ele ia lá, cortou um pedacinho da capa de Saul, guardou, para que ele entenda que no meu coração tem perdão. Não tem ódio, não tem lugar para ódio, não tem lugar para rancor, não tem lugar para vingança. Nós cristãos não podemos dar lugar a esses sentimentos, queridos.
Tire isso do coração, se isso existe no coração, arranque hoje em nome de Jesus. Não dê lugar no seu coração para isso, senão suas guerras não vão findar, as guerras vão continuar. Aqui a Bíblia fala que as guerras pararam, cessaram, houve um tempo de paz, porque foi liberado perdão. Que você traga a memória agora, e se existe alguma situação na sua vida que precisa ser resolvida através do perdão, feche esse ciclo de guerra agora, em nome de Jesus. Tem uma historinha, parafraseando aqui, de forma bem simples. Era na fazenda e tinha um burrinho. Aí o demônio encontrou uma brecha na cerca, entrou lá e soltou o burrinho. Não sei se você conhece essa história. O burrinho pegou, foi, achou uma brecha na cerca do vizinho, entrou pro lado do vizinho e comeu o pasto do vizinho. A dona da fazenda, a mulher lá do senhor, viu o burrinho comendo e lá da cozinha mesmo puxou um rifle, pô, matou o burrinho. Rapaz, na hora que o dono do burrinho ficou sabendo, mulher, você matou meu burrinho que eu gostava tanto, foi lá e matou a mulher do camponês. O camponês chegou, viu a mulher dele morta, falou: quem matou minha mulher? Eu vou matar esse cabra agora. E foi lá e matou o dono do burrinho. Os filhos do dono do burrinho, em represália, falou o seguinte: vou tocar fogo na fazenda desse camarada. Foi lá, tacou fogo em tudo, destruiu tudo. E aí o dono do burrinho, o dono da fazenda, virou para ele: vem cá, virou para o demônio: o que você fez, hein? Eu falei: não fiz nada, só soltei o burrinho. O irmão, quando o inimigo acha brecha, ele entra e solta o burrinho, e aí começa um ciclo de guerra. Enquanto não houver perdão, não para. Se tem algo retido, libere hoje, em nome de Jesus.